Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Carlos Eduardo e você está assistindo ao primeiro vídeo desse canal que está começando como um projeto cristão, tá? Quero deixar claro aqui no início que eu não sou teólogo, não sou formado em teologia, então todas as informações que eu vir compartilhar aqui com vocês são informações de pesquisas integralmente autônomas ou que proviram de algum testemunho que eu ouvi ou também de experiências de vida, tá? Então, sintam-se à vontade. Também, se em algum momento vocês acharem que eu tiver falado alguma coisa que vocês não concordam, tá? Porque eu estou aqui também para aprender, não só para compartilhar conhecimento e experiências, mas como todo cristão, nós estamos em constante processo de evolução. Eu sou cristão há 8 anos, eu tenho 20 anos de idade, então eu pratico o cristianismo desde os meus 12. Passei por um tempo de afastamento dos meus 18 aos meus 19 anos de idade, mas retornei para os caminhos do Senhor. O Espírito Santo me convenceu, me quebrantou e graças ao meu bom Jesus, eu estou de volta aos caminhos. Bom, eu não sou fã de expor o meu rosto na internet, então será raro isso acontecer, será um acontecimento raro, mas terão sim momentos ou vídeos que eu provavelmente mostrarei o meu rosto. Mas esse não é o foco principal desse canal, desse projeto. O foco principal aqui é compartilhar ideias, compartilhar experiências e informações acerca do cristianismo, para que assim nós possamos crescer como irmãos e cada um ajudar cada um de acordo com suas experiências, de acordo com o seu tempo na caminhada, e que assim nós possamos ganhar cada dia mais maturidade na fé. E bem, eu passei a semana orando por orientação de Deus, orientação divina, para que Ele me mostrasse um tema correto para qual eu pudesse iniciar esse projeto de maneira certa. E eu já tinha escrito algumas reflexões acerca de um tema muito importante, que está lá em Números, capítulo 13, dos versículos 1 ao 33. Quando lemos essa passagem, nós vemos que o povo estava muito próximo de receber a promessa que havia sido feita a Abraão por Deus. Nós podemos comparar muitas vezes esse momento de proximidade com o cumprimento da promessa com nossas vidas, de maneira que assim como Abraão recebeu aquela promessa, nós também em muitos momentos de nossas vidas recebemos promessas feitas por Deus acerca de nós. É importante frisar que nós devemos ter uma visão correta dos nossos objetivos para nós não perecermos no deserto. Em muitas ocasiões, somos pessimistas acerca dos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Vemos isso pois até mesmo o povo israelita, os espias que Moisés enviou para olhar a terra, eles mesmos avaliaram a terra com um certo pessimismo, pois eles olharam e avaliaram o tamanho do povo que eles iriam enfrentar, mas eles não tinham em mente o tamanho do Deus que estava ao lado deles. E podemos sim fazer esse tipo de comparação com nossas vidas, pois em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, nós acabamos colocando os nossos problemas, as nossas adversidades e os nossos obstáculos muito acima do tamanho de Deus, e não nos damos conta de que só acontecerá o que Ele permitir que aconteça, pois nós somos instrumentos e ferramentas dele, e o nosso propósito se cumprirá segundo a vontade de Deus. E quando lemos essa passagem, vemos e notamos que Josué e Caleb viam o mesmo mundo, as mesmas adversidades que os outros espias viram, mas eles tinham uma visão diferenciada, pois a visão deles era referenciada nas promessas que Deus havia feito, ou seja, o foco deles não estava no problema, mas sim estava em Deus, pois eles sabiam que tudo
o que iria acontecer já estava premeditado por Deus, porque para Ele é a honra, para Ele é a glória e para Ele é todo o poder. Não adianta olhar de maneira carnal para todas aquelas coisas que Deus um dia te prometeu, pois assim como a palavra de Deus diz, a carne não é capaz de discernir as coisas espirituais. E tudo que Deus nos promete são coisas que vêm do Espírito e não da carne. Irei compartilhar a seguir alguns princípios que facilitam a nossa mudança de visão para que possamos discernir as coisas espirituais a partir do nosso espírito e não a partir dos nossos olhos carnais. O primeiro princípio que quero compartilhar com vocês é o princípio do autoconceito. Bem, o que significa autoconceito? Autoconceito significa um conjunto de percepções e ideias que uma pessoa tem de si mesma, abrangendo pensamentos e características e sentimentos. A partir dessa definição, é crucial que entendamos dois aspectos necessários para afirmarmos uma personalidade equilibrada. O primeiro aspecto que quero debater com vocês é o aspecto da autoimagem. A autoimagem é uma construção pessoal que se baseia na interpretação da realidade e das nossas emoções. É aqui que temos noção de aparência, de habilidades e também de personalidade. Já o segundo conceito, o segundo aspecto, melhor dizendo, é a autoestima. E a autoestima é o apreço ou valorização que uma pessoa confere a si mesma. E é o que define a nossa autoconfiança e a nossa capacidade de amar quem somos. A partir desses dois conceitos, a partir desses dois aspectos que eu acabei de falar, sobre autoimagem e autoestima, chegamos a um pensamento que deve ser praticado dentro de nós. E que pensamento é esse? Bem, nós devemos rejeitar tudo o que os homens pensam sobre mim, sobre você, a não ser que o pensamento dos homens convirja para o que Deus pensa sobre mim. Eu não posso pensar que eu sou tal coisa se Deus não pensa que eu sou aquilo. Eu preciso rejeitar todo tipo de pensamento que não venha ou que não parta do coração de Deus, porque além disso atacar minha autoestima, ela me deixa muito mais propenso a ter depressão e crises de ansiedade sem a devida necessidade, porque quando nos autoavaliamos sem nos basearmos nos pensamentos de Deus acerca de nós, nós nos precipitamos acerca do nosso próprio julgamento. E eu não digo isso só para pensamentos negativos, mas também para pensamentos positivos. Porque quando nos abstemos do julgamento de Deus em relação a nossas vidas, muitas vezes o nosso ego infla, porque pensamos que somos tão bons que somos independentes até mesmo de Deus. Mas isso não é verdade. Nós dependemos de Deus para tudo. E nós não somos nada se não tivermos Deus dentro de nós. A passagem em Romanos, capítulo 12, versículo 3, fala sobre a moderação em relação ao autoconceito, para que ninguém venha a se gloriar de sua própria personalidade e se esqueça do Deus que o criou. A partir desse pensamento e a partir dessa passagem bíblica, devemos então ser integralmente submetidos à vontade e à graça de Deus, para que assim ninguém seja consumido pelo seu próprio ego. Outra passagem que mostra quem deve ser o nosso maior foco está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36, que fala que o maior foco é Cristo e a nossa missão é engrandecer o seu nome. E isso só é possível com a moderação da autoimagem e também da autoestima. O próximo princípio que quero falar é sobre a autocompaixão. Bem, o significado de autocompaixão é o seguinte: é a capacidade de tratar a si mesmo com bondade, compreensão
e a aceitação, principalmente nas dificuldades. E nesse princípio eu quero citar os dois tipos de compaixão que temos. A autocompaixão, que é o tema central desse ponto que eu comecei, e também a compaixão que Deus tem acerca de nossa insignificância. Em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 4 ao 6, nós vemos que Elias estava sem forças e sem vontade de viver. Mas Deus, através de um anjo, levou comida e bebida para Elias, mostrando aí o princípio da compaixão que Deus tem acerca de nossa insignificância. Deus viu que Elias estava sem forças, até mesmo para levantar, porque ele estava extremamente frustrado e extremamente deprimido. E nesse momento, vemos o quão grande é a compaixão de Deus para conosco. E no segundo momento, onde Elias vai pegar a comida e vai comer e beber, vemos aí o princípio da autocompaixão sendo exercido, porque ali é mostrado e Elias entende que ele é um ser humano e que temos necessidades físicas como seres humanos. Ele superou a sua depressão, superou a sua não vontade de viver, para assim ter compaixão e misericórdia de si mesmo e se permitir comer aquela comida que foi levada pelo anjo. E depois, quando se deitou para repousar e recuperar as energias, ele aceitou o fato de sermos humanos e de termos nossos momentos de fraqueza. A autocompaixão nos faz entender que a graça nos alcança tanto quanto alcança as outras pessoas. Mesmo nenhum de nós sermos merecedores o suficiente da graça, ela sempre nos alcançará. Não por nossas obras, não por nossos atos, mas sim pelo infinito amor e pela infinita misericórdia de Deus acerca de nós. A autocompaixão ajuda a ressignificarmos o peso da culpa, nos ensinando que o nosso perdão não serve só para os outros, mas também para nós. Para concluir essa reflexão, quero ter um momento de conclusão, de fechamento aqui com vocês. Nós vimos que devemos firmar uma visão correta acerca de nossos problemas, acerca de nossos obstáculos e adversidades. Como nós nos vemos e nos analisamos define muita coisa no mundo onde vivemos. Devemos nos ver como Deus nos vê, corrigindo assim nossos erros e aumentando nossas qualidades. Devemos confiar, acima de tudo, em Deus e em sua poderosa palavra. Assim como Josué e Caleb, devemos acreditar que Deus irá nos preparar para alcançar um novo nível. Principalmente e acima de tudo, entender que sem Deus não somos nada. Que Deus foi quem nos deu nossos dons, Deus é quem nos prepara para o nosso chamado e é Deus quem nos capacita. Então devemos confiar e acreditar em Deus e, acima de tudo, obedecer. E também devemos entender que o Evangelho ele não tem uma premissa de que a sua vida será próspera aqui na terra. Não é isso que o Evangelho prega. O real Evangelho veio para contrariar a nossa carne, os nossos desejos mundanos, e não para amaciar ou massagear o nosso ego. Devemos entender que todas as habilidades que temos devem louvar e exaltar o reino de Deus. Este então foi o primeiro vídeo desse canal, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam e compartilhem para mais pessoas se você se sentir uma pessoa edificada. Se você gostou desse conteúdo, deixe um comentário. Se você tem alguma dúvida que você quer que seja sanada, ou se você tem algum comentário que acha que possa ser pertinente para esse tema, se sinta à vontade
para deixar suas ideias expostas aqui na barrinha de comentário aqui abaixo. Muito obrigado e até a próxima.